Boa noite. Vila Velha é a cidade do estado onde mais morrem ciclistas e a falta de ciclovias é um dos problemas. Mulher é assassinada a facadas no centro de Vitória. O principal suspeito é o ex-companheiro. Polícia apreende mais de 1000 buchas de maconha, pedras de crack e papelotes de cocaína na Serra. Trânsito de carretas e caminhões pesados em Araçás, Vila Velha, está comprometendo a estrutura de casas na região. E ainda, a segunda entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado hoje é Mauro Ribeiro, do PCB. Guará News Espírito Santo começa agora. Vila Velha ganhou o triste título de cidade capixaba que mais mata ciclistas. E só quem anda de bicicleta conhece os riscos de trafegar pelas ruas do município. O perigo começa pela falta de ciclovias. No dia 14 deste mês, um acidente na rodovia Darli Santos matou um ciclista próximo a um viaduto. O acidente aconteceu às 3 horas da tarde e o motorista fugiu do local. Poucos dias antes, no dia 31 de julho, outra morte. Desta vez no bairro Santo Inês, também em Vila Velha. O jovem Alisson Loureiro morreu atropelado por um caminhão enquanto pedalava. Acidentes como esse são frequentes em Vila Velha. Por isso, o município recebeu um título nada honroso, o de cidade que mais mata ciclistas no Espírito Santo. Não há uma estatística que comprove a má fama. No entanto, quem pedala por aqui garante que não há segurança. Não se sente seguro de jeito nenhum, porque os carros não respeitam, os motoristas não respeitam o ciclista. Já passou alguma situação aí de perigo? Várias vezes. É constantemente esse risco que a gente corre com os motoristas. Para chamar atenção para as mortes no trânsito, um grupo de ciclistas chamado Ghost Bikers decidiu marcar os locais das mortes para protestar. De acordo com esse cicloativista, há muito que ser feito para mudar a situação. Tem que prevalecer que, em primeiro lugar, está a qualidade de vida, estão as pessoas e não os automóveis, né? É muito legal o carro, ele é importante, tem o seu papel, mas ele não pode nunca ser prioridade. A gente continua vivendo com essa desigualdade, né? Com essa ausência de equidade do espaço urbano, onde o carro tem 80% do espaço e as pessoas sobram 20, 10, quando sobra alguma coisa, né? E é isso que põe em risco a vida delas. Tem muita coisa para mudar, né? Muita, nossa senhora, a gente está começando agora. É triste a gente ver as poucas ações são equivocadas, são muito tímidas e equivocadas. Isso não gera mudança de paradigma em lugar nenhum, né? Enquanto pouca coisa muda no município, os ciclistas só podem contar mesmo com a sorte. A gente não tem segurança. A segurança nossa do pedestre é Jesus Cristo. Só Ele que pode nos ajudar. A Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha informou que existem 35 quilômetros de ciclovias no município. O planejamento estratégico municipal prevê que até 2016 sejam implantados mais 22 quilômetros de ciclovias, interligando todas as regiões da cidade. E o tema da nossa enquete da semana é mobilidade urbana e nós queremos saber. Você se sente seguro em usar a bicicleta no dia a dia? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. A reportagem que você vai ver agora foi sugerida por um telespectador. Ele reclama do trânsito de carretas e caminhões pesados em um bairro de Vila Velha. O fluxo é tão intenso que provoca rachaduras nas casas. Uma delas até foi condenada pela Defesa Civil. Este vídeo foi gravado por um morador de Araçás, em Vila Velha. Ainda não são 7 horas da manhã e esta carreta está passando bem em frente à casa dele. E a casa do seu Anísio está cheia de rachaduras. Segundo ele, elas são causadas pelo impacto da passagem constante desse tipo de caminhão. É algo muito estranho, a gente às vezes está dormindo, aí que você acorda com a cama vibrando, são as carretas mesmo que estão passando na rua. Passa o bitrem, passa os contêineres e a cada carro desse que passa a gente sente vibrar, balança realmente a estrutura da casa toda. E o resultado vê nas rachaduras? O resultado aparece nas rachaduras, aparece as trincas na casa, né? Não tem jeito, né? E abala tudo, não tem como não rachar, né? Passando por Araçás, as carretas literalmente abalam as estruturas. As casas estão sempre em reforma. Esta já foi condenada pela Defesa Civil e vai ser demolida.
Nesta outra, as rachaduras estão em toda parte, no chão, nas paredes, no piso recém-colocado. A cada 6 meses, o Sebastião tem o trabalho de tapar as rachaduras, mas elas tornam a aparecer. Moro aqui, né, cerca de 12 a 13 anos, né? E sempre que os carros passam lá na rua, treme a casa todinha, vai rachando, a gente vai consertando. De 6 meses tem que consertar a casa, né? Porque é muita rachadura na casa toda, dentro de casa, né, fora, no muro, né? Tá tudo rachado, caçamba cheia de pedra, caçamba cheia de entulho, caminhões, né? Aqueles caminhões que não podem andar no centro do Araçá e eles estão sempre aqui passando por aqui e não tem providência nenhuma sendo tomada sobre isso aí. Essa parte de Araçás tem uma rotatória após uma descida e o asfalto não é adaptado para veículos pesados. Há cerca de 20 dias, um bloqueio foi colocado em uma das ruas, mas as carretas e os caminhões cheios não param de passar. Araçás é um bairro residencial que fica às margens da rodovia Darli Santos, uma das principais vias de acesso ao porto de Capuaba. O fluxo de veículos longos é intenso. Na extensão da rodovia também há várias indústrias. Vindo da Rodovia do Sol ou da Avenida Carlos Lindenberg, os veículos de carga devem quase que obrigatoriamente passar pela rodovia Darli Santos para chegar às áreas portuárias e industriais daqui dessa região de Vila Velha. Nós estamos inclusive numa pista nova que foi construída justamente para melhorar a mobilidade desse tipo de caminhão e evitar que eles passem pelos bairros para fazer o retorno a Darli Santos. Isso porque, de acordo com uma lei municipal de 2001, esses veículos de carga pesados são proibidos de circular nas ruas que ficam dentro dos bairros. A lei existe e a maioria dos caminhoneiros sabe da proibição, mas nós não encontramos placas que avisem ao motorista sobre as normas. Apenas esta, em uma rua que proíbe o estacionamento de caminhões. Os condutores reclamam da falta de sinalização. Olha, a sinalização, o problema todo está sendo daquele trevinho ali, igual agora mesmo está apagado o sinal. E aquele trevo ali ficou meio complicado, porque de primeiro a gente vinha direto pela rodovia Darli Santos e podia entrar à esquerda ali. Agora já não pode mais. Você tem que fazer o retorno por trás, entendeu? Mas só que tem uns que passam por ali. E você evita entrar nos bairros? Tem que evitar, né? Mas eu vi que muitos fazem isso. Mas é aquele negócio, existe os certos e os errados, né? E os moradores de Araçás continuam sofrendo. Embora tenha uma placa lá atrás pedindo para não passar, bitrem, carreta, mas eles não obedecem, né? Todo dia. Exceto os domingos, né? Porque a gente pode dormir um pouquinho mais. Fora disso, dia de semana, aí eles já acordam a gente mais cedo. Por nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal realiza frequentemente rondas no bairro Araçás e diz que os agentes vão intensificar a fiscalização no local e aplicar as medidas previstas em lei. A seguir, projeto nas escolas municipais em Vila Velha incentiva crianças e adolescentes a comer alimentos mais saudáveis. A gente volta já. Ontem nós mostramos aqui no Hora News o quanto é difícil encontrar um doador de medula óssea. Campanhas por todo o país tentam reverter esse quadro e estimulam as pessoas a fazer parte dos potenciais doadores. São apenas 5 ml de sangue e não demora nem 2 minutinhos. A amostra está colhida e, quem sabe, vai ajudar a salvar uma vida. Há muito tempo que eu estava querendo fazer isso, né? Doar medula, né? Tinha bastante tempo. Aí encontrei agora o ônibus aqui, aproveitei a oportunidade. Toda terça-feira, o ônibus do Hemóis está na pracinha Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. Para se tornar um doador de medula óssea é muito fácil. Basta preencher uma ficha, fazer uma rápida triagem e a coleta. Qualquer pessoa que esteja bem de saúde e tenha entre 18 e 55 anos pode participar. O material vai para o REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A medula é um tecido que fica na parte interna dos ossos e é responsável pela produção das células sanguíneas. O transplante da medula pode ajudar a salvar um paciente com leucemia, mas as chances de encontrar um tecido compatível são muito pequenas. É uma para cada 100 mil. E quando o
paciente não encontra um doador na própria família, aí o cadastro nacional é consultado. Geralmente as pessoas que precisam de transplante são pessoas que têm portadores de anemias crônicas ou então câncer do sangue. Geralmente leucemia, linfoma, anemia aplásica. Esse ano já foram feitos 9.000 novos cadastros no Espírito Santo. A meta é chegar a 12.000 até o fim de 2014. A Lucília já fez a coleta há 4 anos, mas até hoje não teve resposta. Não sabe se realmente foi incluída no redome. Até então não fui contatada, não pude ajudar alguém ainda. Estou aguardando. Fica na expectativa. É. Uma vez cadastrado, já está no nosso sistema, a gente faz o cadastro online, fica cadastrado no Redome Web e assim que compatível entraremos em contato. Hoje a Lucília faz parte de um grupo nas redes sociais para divulgar a necessidade de doações e aguarda a chance de fazer o bem. O grupo fala, né, como é fácil fazer esse cadastro, como as pessoas tiram dúvidas, né, uma das outras, quem já doou, quem está precisando. Quando as pessoas são chamadas para doarem, elas colocam um relato, perguntam, né, como que é a doação, tiram algumas dúvidas. Está fazendo a sua parte? Estou fazendo a minha parte. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o doador só é contactado no caso de compatibilidade. Mais informações no site www.inca.gov.br/doador. Um projeto nas escolas municipais de Vila Velha incentiva as crianças e adolescentes a comer alimentos mais saudáveis. E com a horta própria na escola, fica muito mais fácil colocar legumes e verduras no prato. Verdes, vistosas e saudáveis. Hortaliças não faltam nesta escola de Vila Velha. Tem de tudo: alface, couve, almeirão, cebolinha de folha, pimentão, cenoura e até pimenta. É muito bom. Eu adoro comer alface, cenoura, cebolinha. É muito bom isso. É uma delícia. E olha só quem cuida da horta: os alunos. Eles preparam a terra e plantam com muito cuidado. Aos poucos, o terreno se transforma numa horta bem bonita. Eu peguei a espátula, aí eu cavei uma covinha para botar a plantação. Aí depois eu fechei a cova e pedi para as meninas molharem para mim. Tem que ter todo esse cuidado na hora de plantar? Tem. Por quê? Porque se plantar errado, pode ser a planta, ela pode crescer errado. É aqui na horta que os alunos têm o primeiro contato com os alimentos saudáveis. E olha só que interessante, tudo que eles retiram aqui, os alimentos são totalmente naturais, não tem nenhum tipo de agrotóxico. E o que é mais interessante, depois deles receberem todos os kits para o plantio, todo mundo coloca a mão na massa, ou melhor, a mão na terra, faz o procedimento de plantio e depois é só esperar. Mas para ficar assim, toda vistosa, tem que cultivar o plantio, regar com muita água e só depois colher. A gente tem que molhar as plantações. Todo dia? Todo dia. Se não cuidar, o que acontece? Estraga a fruta e também pode prejudicar a nossa saúde se a gente não tiver esse alimento. A gente planta semente, a gente rega, aí depois a gente colhe. Depois que ela está bem grande, a gente colhe. Aí depois a gente faz os alimentos. A horta na escola é um projeto da prefeitura do município. Segundo a professora que coordena o projeto, os alunos aprendem a plantar e recebem orientações de um técnico. Uma forma deles se conscientizarem da importância dos alimentos saudáveis nas refeições. Aqui funciona o programa Mais Educação e trazendo esses meninos do Mais Educação para estar fazendo mais um aprendizado, né, da importância do legume, da hortaliça na sua alimentação. O resultado do plantio é visto de longe. Cada alimento que elas colhem é uma satisfação. Ainda mais para quem já aprendeu em casa, né, Maísa? Eu aprendi com o meu avô, que ele também tem um jardim em casa, aí ele planta. Aí também na escola, com o homem que cuida da horta toda, e só. Agora, é difícil? Não, é fácil. Só tem que ter prática e muito carinho. E quem disse que elas não gostam de comer? Antes eu não gostava. E agora? Agora eu gosto. Então, o que eles representam para vocês, esses alimentos saudáveis? Representam uma boa saúde, esses alimentos podem prevenir a gente de doenças e é bem saudável.
É gostoso agora? Sim, é muito bom. Depois de colher, as próprias crianças levam os produtos para a cozinha da escola e tudo vira merenda para eles. No ano passado, muitas crianças não suportavam ver o verde no prato, eles separavam de ladinho, né? E agora, com o projeto A Horta na Escola, nossa, eles que pedem para a gente vir aqui colher para fazer salada. Então eles sentem falta do alimento? Muita falta. E a seguir, polícia apreende mais de 1000 buchas de maconha, pedras de crack e papelotes de cocaína na Serra. A gente volta já. E mais um caso chocante de violência no estado. Uma mulher foi morta a facadas hoje à tarde na Cidade Alta, em Vitória. O motivo do crime, segundo a polícia, foi o fim de um relacionamento. A jovem não conseguia acreditar na morte da irmã. Sandy Gomes Dias, de 27 anos, ainda tentou correr, mas acabou morta na entrada deste prédio. Foi assassinada a facadas. Este estudante, de 19 anos, acompanhou a confusão. Eles estavam discutindo. Coisa de 10 minutos a gente desceu, eu vi uma faca na frente da minha casa, já tinha um policial na frente da minha casa. E quando eu olhei, eu vi o corpo na frente lá, mais na frente aqui no caso, né? Segundo a polícia, o suspeito de cometer o crime é o ex-namorado da vítima. Os vizinhos contam que as brigas entre os dois eram constantes e que ela não aceitava o fim do relacionamento. Todo dia, praticamente, quando ela vinha pra cá, eles brigavam. Ela já tinha medida, ela não podia vir pra cá, porque eles brigavam demais mesmo, era quase todos os dias. O rapaz, que mora no fim da rua, fugiu. A mãe dele estava em casa e chegou a ouvir os gritos. Os familiares estavam muito abalados e não quiseram gravar entrevista. O crime aconteceu por volta das 3 da tarde na Cidade Alta. A arma do crime ficou no local junto com os pertences da filha do casal de apenas 2 anos. Os moradores ficaram assustados. Me assustou bastante, claro. Eu escutei tudo. Depois eu chego e vejo ela cambaleando, caindo e ele ainda voltou e ainda deu outra facada. Foi terrível. O acusado de cometer o crime, Daniel Andrade Coutinho, de 29 anos, foi preso pela polícia no final da tarde. E a polícia apreendeu ontem mais de 1000 buchas de maconha, pedras de crack e papelotes de cocaína na Serra. O que mais chama a atenção é que quase toda a droga estava enterrada em um terreno em Jardim Carapina. 1.104 buchas e outros 15 tabletes de 120 gramas de maconha, 694 pedras, mais 78 de tamanho maior e aproximadamente 250 gramas de crack, além de 338 papelotes e uma porção de 200 gramas de cocaína. A apreensão, que começou durante a tarde desta segunda-feira, teve esse resultado por conta da ajuda dos cães da polícia, que acharam boa parte do material enterrado na rua Mucuri, em Jardim Carapina, na Serra. De início, nós achamos algumas pedras de crack, muito material indicando que já teria sido desembalado alguma coisa no chão. E intensificamos mais um pouco a procura, achamos as pedras de crack, alguns papelotes de cocaína e umas em torno de umas 15 buchas de maconha, os tabletezinhos maiores, aproximadamente uns 120 gramas. Com a ajuda dos animais, nós conseguimos achar parte bem maior, né? Bem mais expressiva, que estaria enterrada um pouco atrás do campo. A grande quantidade de droga foi encontrada perto de um campo de futebol. Segundo a polícia, o local pertence a uma das facções que comandam o tráfico de drogas na região. O bairro ali é loteado em praticamente 3 gangues. É o pessoal do Ponto Final, da Rua 11, que aconteceu aquela chacina, aquele absurdo, tempo atrás, e ali o pessoal do campo de futebol, que a gente vinha investindo e não conseguia. Hoje, graças a Deus, aí, e o apoio do pessoal do Canil, nós fomos agraciados com essa apreensão aí. Nós calculamos em torno de uns 30 mil reais de prejuízo. Como não houve flagrante, os policiais trouxeram as drogas para o DPJ da Serra sem nenhum preso.
Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Roberto Carlos grava uma entrevista para a rede local de TV às 8 da manhã e depois participa de sabatina online na Transparência Capixaba Jovem. Renato Casagrande também participa da sabatina às 8h30 da manhã. Paulo Artung também participa da sabatina e depois fará uma reunião com a FEComércio. O candidato Mauro Ribeiro participa de reuniões com lideranças comunitárias no bairro de Fátima, na Serra. Camila Valadão participa às 11h50, também da sabatina promovida pelo Interage, da Transparência Capixaba Jovem. E ainda nesta edição do Hora News, você acompanha a entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Nosso convidado hoje é Mauro Ribeiro, do PCB. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon. Boa noite, Adriana Marques. 220 expositores participam da edição 2014 da Stone Fair. O evento, que segue até sexta-feira, apresenta os lançamentos em rochas e tecnologia de processamento para o setor. A feira deve gerar cerca de 10 milhões de reais em negócios. A beleza das rochas ornamentais impressiona a cada ano. Algumas são obras de arte da natureza. Outras se transformam em obras de arte pelas mãos do homem. É a Feira Internacional do Mármore e Granito, realizada em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. A cada ano, as novidades encantam os cerca de 25 mil visitantes. O mercado é dinâmico, né? O material que esse ano pode estar fazendo muito sucesso, pode ser que ano que vem não faça sucesso nenhum. Então, quer dizer, você tem que trazer para a feira o que o momento, né, no momento está pedindo, né, o mercado está pedindo naquele momento. E é isso que a gente faz, a gente procura trazer as inovações, aquilo que a gente está prospectando, aquelas materiais que você tem maior perspectiva. Enfim, a feira também serve para sinalizar também se o seu produto que você está trazendo é um produto potencial, né? Uma grande parte da feira é dedicada aos equipamentos utilizados para beneficiar as rochas. Nós temos aqui mais de 1000 empresas que processam pedra. Então isso desperta interesse nos fabricantes de insumos, né, e de equipamentos, de sistema, TI, porque é aqui que eles fazem os melhores negócios. Como esta cortadora multifios utilizando apenas fio diamantado para serrar os blocos, ela é uma inovação do setor. Porque esse fio, quando ele movimentar, ele muito menos sonora, poluição de ambiente. Por isso ele está com menos poluição. Muito mais moderno. Sim. Essa é mais avançada tecnologia que o Tialis. Uma das inovações na 38ª Feira Internacional do Mármore e Granito aqui em Cachoeiro são os lançamentos. Aqui embaixo, por exemplo, é possível ver os mármores naturais. Aqui em cima, os mármores sintéticos, onde a beleza das texturas e cores chamam a atenção. Esses materiais são produzidos à base de quartzo. As cores atendem à demanda do mercado aí, né, com boas variedades. E o material é produzido direto na China. E ainda falando da beleza das rochas ornamentais, elas aparecem este ano em vários formatos, cores, combinações. Um espetáculo para os olhos, uma grande possibilidade de negócios para Cachoeiro de Itapemirim. O mercado nesse segundo semestre está sinalizando uma melhora. Nós já tivemos alguns sinais positivos. A Feira de Cachoeiro é uma feira muito tradicional. É uma feira que sempre tem uma movimentação boa e nós temos que estar presente. O industrial tem que estar presente, tem que mostrar a cara, tem que mostrar seus produtos, tem que estar aqui cumprimentando seus clientes, faz parte do processo todo.
Você se lembra da história que a gente contou aqui no Hora News de uma senhora que chegou andando ao hospital da Santa Casa de Cachoeiro com quadro de infecção urinária e foi parar no centro cirúrgico? Depois de 24 dias internada, ela morreu ontem. E a família, que já estava revoltada, acusa o hospital de negligência. Dor e sofrimento. Foi a despedida da dona de casa Esmerita Maria Matos, de 68 anos. Ela morreu ontem, após ficar 24 dias internada na Santa Casa de Cachoeiro. Esmerita deu entrada no hospital com quadro de infecção urinária. Ela chegou ao hospital andando, mas a infecção progrediu e o quadro se agravou. 4 dias após a internação, a família reclamava de negligência com o caso. Nossa equipe acompanhou o desespero dos filhos na porta do hospital. Ela entrou andando aqui e tá lá toda rasgada. A minha mãe não me passa de hoje. Eu sei, eu falo. Meus olhos, eu vi. Uma das filhas de Dona Esmerita conseguiu ver a mãe e se desesperou com seu estado. Ela tinha passado por uma cirurgia e estava no CTI com a barriga aberta e infeccionada. A infecção só foi se agravando. Ela teve 2 semanas o quadro ruim. Depois de 1 semana o quadro dela foi melhorando, mas aquela melhora grave, que ela veio a conhecer pessoas, ela veio a se emocionar, só que continuava com o abdômen aberto e com a infecção. E de quinta para sexta agora o quadro dela se agravou, ela teve outra infecção e o hospital não avisou para a gente da infecção. A gente só foi saber desse quadro dela ontem, que a doutora chamou a gente e falou que ela tinha tido uma outra infecção e ela não estava aguentando, entendeu? A dona Esmerita passou por uma cirurgia no último dia 5 de agosto e desde então permaneceu internada no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa em estado grave. Para a família, ela não recebeu os cuidados necessários. Chegou até vir um primo meu do Rio de Janeiro, ele também é enfermeiro, ele viu negligência dentro do CTI, chamou as enfermeiras viraram as costas para ele, não deram importância. A gente chamou a doutora para conversar, a doutora disse que não podia atender, porque ela estava atendendo lá dentro o paciente. E num certo lado, eu até entendo, entendeu? Porque ela diz que a prioridade dela é o paciente lá dentro, não a visita. Mas tudo bem, a gente esperou para poder ser atendido. Por que eles não foram atender a gente? Dona Esmerita deixou 7 filhos. A família não se conforma com a situação. Para Márcia, houve falha da equipe médica e se não fosse por isso, sua mãe ainda estaria viva. Ela já acionou a justiça e afirmou que vai processar o hospital. Alguma coisa tem que ser feita e eu vou fazer, porque ela não vai ser a última. Eu espero que seja a última que eu vou tomar minhas providências. Eu vou correr atrás, já entrei com uma ação, entendeu? Contra o hospital, porque a direção do hospital sabe quem é o médico, eles sabem as negligências dele e continuam com ele lá. Como assistente social já falou, você não é a primeira, vocês não são o primeiro caso, só que a gente precisa por escrito. Não adianta você falar verbal, tem que ser por escrito para a gente estar tomando providência. E ela falou que o hospital todo sabe da negligência deles, só que eles não tomam providência, continuam tendo um profissional de má qualidade lá dentro. Em nota, a Santa Casa de Cachoeiro informou que vai apurar os fatos. De Cachoeiro, voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã. A seguir, a segunda entrevista da série com os candidatos ao governo do estado. Hoje o nosso convidado é Mauro Ribeiro, do PCB. O Hora News volta já. O Hora News Espírito Santo continua hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. O nosso convidado hoje é o candidato do PCB, Mauro Ribeiro. O tempo da entrevista é de 10 minutos, a contar da primeira pergunta, que é padrão para todos os entrevistados. Boa noite, candidato. Boa noite. Na opinião do senhor, qual é o principal desafio hoje do estado e como o senhor pretende resolvê-lo se for eleito? Bom,
O Espírito Santo hoje é o estado, praticamente, é o segundo maior produtor de petróleo da Federação Brasileira. E o que acontece é que hoje, todo o processo de desenvolvimento do estado, ele tem privilegiado somente o crescimento econômico e o lucro das empresas. O principal desafio, eu acredito que é da nossa frente classista e socialista, formada pelo PCB e pelo PSTU, é de transformar esse desenvolvimento em distribuição de renda, em geração de emprego e diminuição da pobreza dentro do estado do Espírito Santo. Consequentemente, as políticas públicas serão aplicadas de forma igualitária, tanto na área de saúde, educação e o transporte, que nós defendemos a estatização do serviço. Candidato, uma coisa que chama a atenção é que o senhor nunca exerceu um cargo político. O senhor não tem experiência. Mesmo assim, o senhor acredita estar preparado para assumir o governo do Espírito Santo? Mais do que nunca. Por quê? Eu tenho 27 anos de serviço público. Eu trabalho na CETURB, na Companhia de Transporte Urbano, já trabalhei na área operacional, na administrativa e também hoje eu atuo na área de planejamento. Já trabalhei também dentro do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, num período onde estavam sendo desenvolvidas as principais políticas do Estado em relação à política ambiental. Então eu tenho pleno conhecimento do que é o serviço público e como funciona a máquina pública. O mais importante é que o nosso programa ele defende a criação do poder popular. Então, a figura do representante maior do Estado, né, o servidor número 1, que é o governador, é justamente implementar as políticas que a população vem trazer. Seria um governo compartilhado. Compartilhado. Nós defendemos a criação do poder popular. É um programa que é da Frente Classista e do Partido Comunista Brasileiro, que hoje está na campanha do Mauriase, que é o candidato a presidente do PCB, faz parte do programa dele e do nosso programa. É uma política que nós estamos tentando trazer isso para uma discussão nacional e nós temos assim uma visão regionalizada para o Espírito Santo de implementar o poder popular de forma muito clara e concisa para o Espírito Santo, onde toda a população organizada em assembleias, por locais de trabalho, por moradia, por região que habitam, né, para poder... Participaria do governo do senhor. Participaria do governo para definir as políticas do Estado. O senhor falou aí sobre o plano de governo do senhor. Analisando esse plano de governo, uma das coisas que o senhor defende é o fim da polícia militar. Sim. Em um estado tão violento como o Espírito Santo, nós somos aí o primeiro estado em violência contra a mulher, com números de homicídios altíssimos. Como é que o senhor vê o fim da polícia militar? Por que o senhor defende isso? Olha só, a defesa do fim da polícia militar não é que não vai ter mais polícia. No primeiro dia de governo vão assinar um ato extinguindo a polícia militar. Não é assim. A primeira coisa que nós pretendemos fazer é mudar a ordem da polícia militar. A ordem não é a defesa do patrimônio, é a defesa da vida, é a defesa do cidadão. A segunda etapa é quando as assembleias estiverem organizadas, é o processo de transição da polícia militar para uma polícia comunitária, uma polícia que atenda os anseios e as necessidades de cada região onde ela está atuando, ou numa comunidade, ou numa região rural, ou dentro mesmo de uma região metropolitana, com políticas traçadas de segurança pública que possa diminuir essa forma de como é tratada a população, porque hoje a gente vê a abordagem, os presídios, né, e os centros de reabilitação de menores, geralmente com a população pobre e a grande maioria negra. Isso, como você citou também, eu tenho que enfatizar... O senhor acredita que a polícia comunitária reverteria esse quadro? Com certeza, porque as políticas passam a ser tratadas, como você... Vou tentar dar um exemplo bem prático. É como você mora num condomínio. Toda vez que tem uma infração de um morador que insiste em fazer festas, viradas de noite, fazendo barulho dentro do condomínio, o condomínio se reúne, trata-se de uma punição que vai fazer. A mesma coisa é a forma que você vai lidar com as situações do seu bairro, do seu local de moradia, da região que você mora. Vai ser definido uma política de como você vai tratar aquele problema, de como você vai atuar. Se tem uma boca de tráfego, né, como é tratado aí, chamado
chamada aí fora, a comunidade vai saber qual o tipo de tratamento que vai ser dado, como vai ser as abordagens dos usuários, dos vendedores. Até porque uma coisa que nós defendemos também, embora não é do papel do governador, é a questão da descriminalização das drogas, principalmente da maconha. Porque a droga tem um papel extremamente nocivo na vida. Hoje temos drogas que são legalizadas, como o álcool e muitos remédios de farmácia, mas a droga do jeito que está, ela cria um exército de pessoas que não têm oportunidade, são recrutadas para essa vida e acabam se envolvendo no crime. Mas o que o senhor defende seria a legalização? Olha, nós defendemos a legalização. A legalização da maconha. É, verdade. Um outro ponto polêmico. Mas, com o controle do Estado, da questão do uso e uma política muito eficaz de tratamento. Exemplo, eu acho que todo mundo deveria se espelhar é Portugal. Portugal tem uma política, além de prevenção, de tratamento, tem uma política como eu posso dizer, de tratamento do usuário. A rede de saúde pública está bem preparada para receber. Um outro ponto polêmico do programa de governo do senhor é que o senhor defende a tarifa zero para os usuários de ônibus. Se a tarifa for zero, quem paga essa conta? Isso tem um aspecto muito importante, porque nós estamos falando em transporte, assim como saúde e educação, constitucionalmente não é numa Constituição socialista que nós estamos imaginando para o Brasil, não. É a Constituição que hoje nós vivemos. É dever do Estado. O Estado é o papel dele dar transporte. É dever do Estado e direito do cidadão. É isso que está escrito na Constituição. Então, o que nós estamos querendo? Quando falamos em estatizar, uma das primeiros ônus que vai sair do bolso do trabalhador é o lucro do empresário que detém os meios de produção do transporte público hoje que circula na cidade. O outro aspecto, sim, é você criar fundos e tratar a mobilidade urbana dentro de uma necessidade prioritária para todas as cidades. Candidato, um outro ponto do programa do governo do senhor, que também é polêmico, é a questão da defesa do aborto. O senhor defende o aborto? Olha só, o que eu posso dizer em relação ao aborto? O Partido Comunista Brasileiro tem, ao longo da sua história, acumulado essa discussão e tem uma função, o aborto hoje é uma questão de saúde pública. Nós não estamos falando de questões dogmáticas, nem porque o Estado às vezes está perdendo o seu papel de Estado laico, porque as coisas passam mais em valores religiosos do que valores questão de saúde, porque o aborto acontece. Acontece na periferia, de forma clandestina, e acontece também nas classes mais abastadas, que pagam uma clínica ilegalmente e realizam o aborto. Então, o que tem que se fazer é o Estado tomar rédea disso e evitar que as pessoas de baixa renda morram porque tomaram remédios para fazer abortivos ou que fizeram abortos clandestinos dentro de um local totalmente insalubre. Nós tivemos aí a queda do pedágio da Terceira Ponte. O senhor é a favor ou contra? Não, sou contra o pedágio. O pedágio, para nós, é um exemplo clássico de como se pode se fazer valer o poder popular. A população, quando se mobilizou contra levantando várias bandeiras, dentre elas o pedágio, isso mobilizou o Ministério Público, mobilizou a sociedade e, por outro lado, também houve a ocupação da Assembleia Legislativa e eu duvido que qualquer governo, se não tivesse aquela mobilização... Tem um minuto para suas considerações finais. Se não houvesse aquela mobilização, não teria revertido o pedágio. Nós somos contra e onde tiver pedágio nós vamos praticamente rediscutir essa questão. Eu gostaria de convocar todos os capixabas a votar na nossa campanha, na nossa candidatura. Meu número é 21 e as nossas propostas são claras, são bem definidas e eu acho que vale a pena conhecer para ver o diferencial que tem, porque nossa proposta é socializar os meios de produção, trazer a população para o centro do poder. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a emissora e, mais uma vez, desejo a todos os capixaba um voto consciente e procure conhecer as propostas da Frente Classista e Socialista. Candidato, eu que gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Boa noite. Tá ok. Boa noite, obrigada. Obrigado. Bom, a entrevista de amanhã, definida por sorteio, será com a candidata do PSOL, Camila Valadão.
O Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, Record News, a líder em notícias.